Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos entregar as nossas vidas, vamos entregar este culto nas mãos do Senhor. Amém. Porque é por Ele, é para Ele e é por meio dEle, amém? Que fazemos todas as coisas. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós queremos Te louvar mais uma vez, Senhor. Mais uma manhã, Senhor. Podemos estar reunidos neste lugar. Obrigado, Senhor, por estas portas abertas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta comunidade, por esta igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por este corpo, Senhor, que se reúne neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que trouxeste nesta manhã, Senhor, para juntos louvarmos e adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque um dia nos escolheste, Senhor. Te louvamos porque um dia alcançaste o nosso coração, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque foste Tu, Senhor, que demonstraste o Teu amor para connosco, Senhor, sendo nós ainda pecadores, Senhor. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Rogamos a Ti nesta manhã, Senhor, que a Tua presença, Senhor, ela seja derramada nas nossas vidas. Que a Tua glória, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa ministrar aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Tu sabes, ó Deus, aquilo que a Tua igreja necessita nesta manhã, Senhor. E Te pedimos, ó Deus, que Tu possas vivificar as nossas vidas, possas fortalecer as nossas vidas, Senhor, por meio da Tua presença maravilhosa e gloriosa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traz aqueles que ainda não chegaram, Senhor, em segurança, em paz, Senhor, e que possamos, ó Deus, ser avivados pela Tua palavra nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Passeia, Senhor, no nosso meio, Senhor. Caminha, Senhor, no nosso meio, Senhor, esta manhã, Senhor. Que possamos, de facto, Senhor, ser impactados, ó Deus, por Ti nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Romanos. Romanos, capítulo 5. E vamos ler até ao versículo 11. Versículo 1 ao versículo 11. Romanos 5. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, amém, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Temos muito que nos gloriar em Cristo Jesus. Nós podemos nos gloriar em Cristo pelo seu sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, salvando as nossas vidas, sendo nós ainda pecadores. Nós temos que nos gloriar no presente, ainda que passemos por tribulações, por perseguições, porque Cristo nos dá esperança. Amém? Mas também nos podemos gloriar
do futuro, em que estaremos com Ele em glória, em que estaremos com Ele no céu. Amém? E Paulo vai nos trazer então esta esperança que vem por meio da fé, por meio da justificação, por meio da reconciliação. E tudo isto é graça. É graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque não há mérito em nós, não há qualidades em nós. Há apenas o olhar do Senhor Salvador sobre as nossas vidas, que nos alcançou. Amém? E que nos trouxe para perto dele. Por causa desta graça, nós estamos aqui nesta manhã. E é por causa desta graça que nós podemos cantar, nós podemos louvar. Amém? Vamos louvar este Deus. Vamos louvar este Deus com alegria, com esperança. Amém? Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Glórias sejam dadas a Deus, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia. Bendito és Tu, Senhor, nosso Salvador, nosso Senhor. Participar, a sua obra eu vou cantar.
Obrigado, Senhor, porque foste tu que nos alcançaste. Foste tu, Senhor, que nos livraste da morte eterna, Senhor, e nos trouxeste para a vida, Senhor. Libertos do pecado, Senhor, e salvos para vivermos para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta graça maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigado pela nossa fé em Cristo Jesus, Senhor. Porque foste Tu que plantaste no nosso coração a fé, Senhor. A esperança, a crença, Senhor, de que Tu verdadeiramente existes, Senhor. E nós Te louvamos por esta obra, Senhor. Por este milagre que fizeste no nosso coração. E Te pedimos que continues a fazer nesta terra, Senhor. Que continues, ó Pai, a fazer este milagre de salvação no coração destas vidas, Senhor, desta terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito és Tu, Senhor. Aleluia. Aleluia.
adorar, por isso nós podemos louvar, por isso nós podemos entrar na sua presença e adorar este Deus que provou o seu amor da maneira mais difícil, que foi por meio da sua morte. Amém? E este amor jamais se espalha, este amor jamais acaba. Às vezes tomamos caminhos que são os caminhos longe do Senhor, mas o seu amor sempre vai lá nos trazer de volta, porque o seu amor nos constrange, o seu amor nos aproxima, o seu amor nos quebranta. E uma coisa que é certa é que a sua graça é irresistível. E quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos toma, nós ficamos quebrantados na sua presença e nos rendemos ao Senhor e somos transformados pela sua presença. Amém? Esta é a maravilhosa graça que nós cantamos, a maravilhosa graça que transforma, a maravilhosa graça que fortalece, a maravilhosa graça que traz alegria, a maravilhosa graça que traz perdão. Foi isto que nós recebemos de graça. De graça. Por isso o nosso coração deve exultar diante do Senhor. Por isso o nosso coração deve se alegrar diante do Senhor. Não precisamos de mais nada. Ainda que o Senhor nos dê. Aleluia, Jesus. A sua graça nos é suficiente. Amém? Aleluia. Vamos continuar a cantar. Maravilhosa graça que perdido nos encontrou. Nós estamos cegos, mas o Senhor abriu os nossos olhos e agora podemos ver. Aleluia, Santo maravilhosa graça.
Estaremos contigo um dia, Senhor. E ainda que o sol deixe de brilhar, Senhor, naquele dia em que tu nos chamares, nós temos a certeza, pela cruz do Calvário, pelas tuas promessas, que tu preparaste um lugar melhor para cada um de nós. Um lugar de alegria, um lugar eterno contigo, onde reidaremos contigo, onde te veremos face a face, onde enxugarás todas as nossas lágrimas, Senhor, onde transformarás, ó Deus, as nossas vestes em vestes gloriosas, Senhor, e estaremos contigo, Senhor. Aleluia, aleluia por esta esperança, aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Enquanto estivermos aqui, que possamos elevar os nossos olhos para Ele todos os dias da nossa vida, tendo a certeza que quando clamamos, Ele ouve o nosso clamor. Amém? Aleluia.
só o Senhor é bom. Amém? Deus abençoe a igreja. Amém? Podes tomar assento. Amém. Graça e paz. Amém. Podem ligar talvez esta luz? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom e se alegra quando o seu povo se reúne para adorá-lo, para buscar a sua face. E é o que estamos a fazer hoje aqui. Amém? As crianças podem ir para a sala e nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Hoje é um dia muito marcante para nós. É um momento em que nós recordamos o dia da Reforma Protestante. Há 504 anos, no ano de 1517, foram fixadas na capela de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 95 teses. 95 teses de protesto, por isso se chama Reforma Protestante, de protesto contra algumas práticas excessivas do papado de então, da Igreja Romana Católica de então, liderada pelo Papa Leão X. E Martinho Lutero talvez foi o reformador mais conhecido, um monge do século XVI, que no dia 31 de outubro, lá está a data, 31 de outubro, fez aquilo que muitos outros pré-reformadores quiseram fazer, mas não puderam. Antes de Lutero, existiram aqueles que ficaram na história como sendo os pré-reformadores. Homens que, descobrindo a verdade através das Escrituras, começaram a falar, começaram a pregar contra os desvios da Igreja, contra as excessividades do papado, e por essa razão foram perseguidos. E muitos deles mortos, por protestarem à luz das Escrituras estes desvios que estavam a acontecer dentro da própria igreja. Homens como John Wycliffe, John Huss, são mortos e queimados pela igreja por justamente verem que algo não estava bem. E é interessante que uma das afirmações de John Huss, antes de ele ser queimado vivo pela própria igreja católica romana, ele disse algo que ficou marcado na vida dele, mas ao mesmo tempo marcado na história que se adivinhava. E eu coloquei esta afirmação de John Huss antes mesmo de ele ser queimado vivo. Ele disse isto: hoje vocês estão a matar um ganso. Ele estava a falar dele. Mas Deus levantará uma águia. Essa vocês não poderão matar. Muitos apontam esta palavra profética, digamos assim, para Lutero. Pois, na verdade, foi a partir de Lutero que a Reforma Protestante eclodiu, e rompendo assim por completo com a Igreja Católica Romana. Então, por assim dizer, a luta por uma reforma dentro da Igreja já estava a acontecer, já vinha acontecendo. Porém, foi a partir de Lutero que a Reforma Protestante ganhou uma visibilidade maior e, por que não dizer, universal. Dito isto, então, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia na Carta aos Romanos, que é o texto que marca esta reforma protestante. Na verdade, foi este texto que fez Martinho Lutero despertar para entender que a justificação dos nossos pecados não se dá baseado nas nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, na obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, Romanos capítulo 1, verso 17. Nós apenas iremos ler este versículo, será um texto base, até porque a minha proposta hoje é de ter mais no legado da Reforma Protestante, ou seja, nas chamadas 5 solas, ou 5 somentes, os 5 pilares que demarcam, né, a fé protestante. Então, Romanos 1, verso 17, diz assim: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu vou ler mais uma vez.
pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante, ó Deus, mais uma vez, da Tua presença e queremos pedir que o Senhor mais uma vez nos assista neste momento, em que recordamos aquilo que o Senhor fez no passado e que continua operando em nossas vidas no presente, Senhor. Que mais uma vez nós possamos resgatar estas verdades que o Senhor iluminou, ó Pai, na vida destes que foram libertos para uma verdade que existe em Ti, Senhor. E que possamos vivê-la na prática hoje, Senhor. E compartilhar de maneira efusiva também a outros a grandeza do Teu poder e o Teu sacrifício que nos leva para mais perto de Ti. Em nome de Jesus Cristo nós assim oramos. Amém. Amém. Bom, eu sei que alguns conhecem a história de Lutero. E talvez outros não conhecem assim tanto a história de Lutero. Por isso eu gostaria de rapidamente, assim, de forma bastante resumida, falar quem foi Lutero até justamente às 95 teses, para nós entendermos então os pilares, as 5 marcas da Reforma Protestante. Bom, quem foi Lutero? Lutero nasceu na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele era filho de Hans Luther e sua mãe era Margaret Lidman, família esta tradicionalmente católica, era família católica. Desde cedo que os pais de Martinho Lutero quiseram proporcionar a Lutero uma vida académica muito proveitosa. O desejo do seu pai era que Lutero fosse advogado. E aos 17 anos, então, Lutero, ele tentou satisfazer o desejo dos seus pais. E ele ingressou, então, na universidade lá na cidade de Erfurt. E lá, então, ele recebeu o grau de bacharelato em Direito. E lá concluiu justamente o seu curso. E depois de concluir o seu curso, no dia 1 de julho de 1505, ele decide visitar os seus pais. E nesta visita de volta à casa dos seus pais, ele de repente se surpreende com uma grande tempestade. Uma tempestade com trovões, com raios. E Lutero sempre foi um homem de muita fé. Ele sempre teve a consciência de uma reverência tremenda por Deus. Tanto é que, vez por outra, ele vivia-se degladiando por dentro contra os seus próprios pecados, contra os seus próprios delitos, porque ele tinha aquele senso de que a ira de Deus poderia ser imediata. A ira de Deus contra o pecado era algo sério. Então ele vivia debaixo deste temor com relação a Deus. E é interessante que neste dia, quando ele estava a voltar para a casa dos seus pais, depois de ter finalizado o seu curso, deparando-se depois debaixo de uma grande tempestade, ele fez uma afirmação ou uma promessa, digamos assim, que marcou a sua vida. Ele disse assim: se eu sair livre desta situação, se eu conseguir sobreviver a esta tempestade, eu me tornarei um monge. Eu vou para um monastério. E a história diz então que ele conseguiu se livrar da tempestade e o que é que ele fez? Ele decide entrar para o monastério. E ele leva tão a sério isto que ele fez questão de reunir a família, os amigos e dar uma grande festa e repartiu toda a sua literatura de advocacia de forma a livrar-se de tudo para entrar justamente para o monastério. E ele então, depois de livrar-se de tudo, ele caminha para a direção do monastério agostiniano. Eu coloquei aqui uma foto do monastério agostiniano, que foi onde Lutero estudou para ser monge. Ele bate ali na porta de entrada e lá se torna um monge. É interessante que todo o processo para a entrada no monastério agostiniano passava por um processo probatório. Ninguém ficava de imediato classificado ali no monastério. Havia um processo probatório e Lutero passou por isso. Mas o que marca Lutero nesse processo probatório foi os grandes conflitos interiores que ele continuava tendo. Ele passou este período probatório com muita angústia no seu coração, com muita dor na sua alma, com muito temor. Havia uma luta constante no seu interior sobre as suas falhas, sobre os seus pecados, sobre aquilo que ele fazia, que poderia a qualquer momento instaurar uma ira de Deus contra a sua própria vida. E isto era constante. E essa inconstância, essa instabilidade e angústia da sua alma marcou este período aqui
probatório. Tanto é que mais na frente, na sua vida, ele vai dizer o seguinte, eu coloquei esta afirmação que Lutero disse: se um monge conseguisse chegar ao céu através da perfeita atividade de ser monge, eu seria o tal. Ele estava querendo dizer o seguinte: se fosse por conquista, pela prática do monasticismo, eu conseguiria chegar ao céu porque eu fiz de tudo, eu me degladiei por dentro para levar aquilo tão a sério, em obediência a esta chamada, porque se fosse então pela obediência ou pela atividade de ser monge que a gente conquista o céu, então eu conseguiria conquistar a salvação. Porém, Lutero também sabia o quão distante ele estava do padrão de Deus. E daí justamente esta luta interna que ele vivia dia após dia. Em 1510, Lutero fez a sua primeira viagem a Roma. Naquela altura, todos, praticamente uma vez na vida, teriam que visitar Roma, por assim dizer. Roma era tido como sendo a cidade santa da altura, pois era justamente na habitação do Papa. E por essa razão era um lugar de imensas peregrinações, era um lugar onde havia aglomerações de pessoas para ver a cidade, ver onde o Papa morava, e havia lugares sagrados, principalmente um lugar que era chamado de Santas Escalas. Eu coloquei aqui uma foto também. Ainda hoje existe este lugar aqui, Santas Escalas aqui. Acreditava-se que fora nessas escadas que Jesus Cristo tinha subido para se encontrar com Pôncio Pilatos. E é interessante, né? Por que essas escadas estão em Roma e não em Jerusalém? Porque Jesus esteve em Jerusalém, na casa de Pôncio Pilatos, e não em Roma. Por que se deu então esta história aqui de terem sido estas escadas que Jesus subiu? Vocês se lembram de Constantino? Constantino, o imperador Constantino, ele foi aquele imperador que oficializou o cristianismo como religião oficial do império. Pois bem, a mãe de Constantino, ela era uma mulher muito devota, era uma mulher muito, muito piedosa, ela chamava-se Helena. E Constantino amava muito a sua mãe. E o que é que Constantino fez? Constantino, uma viagem que fez para Jerusalém, ele decidiu pegar as escadas que estavam em Jerusalém, que se dizia ser as escadas onde Pôncio Pilatos habitava e onde Jesus subiu para ter com Pôncio Pilatos, trouxe de lá e afixou-as em Roma como presente para dar à sua mãe. E daí justamente esta ideia de que estas escadas aqui, trazidas pelo imperador Constantino para Roma, se diziam ser as escadas em que Jesus havia subido para ter com Pôncio Pilatos. Então, sendo assim, toda a gente queria andar onde Jesus andou. Queria estar onde Jesus havia passado neste lugar. Então, por essa razão, este era um lugar de muita peregrinação, onde muitas pessoas vinham de todos os lugares, pagavam as penitências, peregrinos subiam e desciam aquelas escadas, muitas vezes de joelhos. E, à medida que faziam isso, rezavam o rosário, pois haviam sido ensinados que ao fazer isso eles ganhavam o perdão dos seus próprios pecados e poderiam então ou salvar-se a si mesmo ou, de certa forma, salvar o pecado de um outro do purgatório. E Lutero, quando chegou a Roma, ele se deparou com toda esta situação aqui. Antes de chegar a estas escadas aqui, que eram um dos marcos da época lá em Roma, antes de chegar, havia uma entrada que era vigiada por monges, onde haviam caixas de tesouros, onde as pessoas, antes de entrar neste lugar das escadas, teriam que deixar uma moedinha antes de subir as escadas. E Lutero, chegando pela primeira vez a Roma, fez isso também. Ele colocou a sua moeda como símbolo de poder então entrar e assim, de certa forma, comprar o seu perdão dos pecados e, de certa forma, ter uma possibilidade para algum ente querido salvá-lo do purgatório. Mas ele mesmo conta-se da história de que ele, ao subir e descer essas escadas em modo de penitência algumas vezes, há uma vez que ele chega no topo, ele se depara diante daquilo que estava vendo aos seus olhos, de pessoas subindo e descendo, muitas vezes de joelho, se arrastando muitas vezes por aquelas escadas, e ele faz a seguinte pergunta: quem pode dizer que isto aqui é verdadeiro? Quem pode dizer que isto aqui é aquilo que Deus quer
ver de nós? Ele fica completamente desiludido naquele momento com aquilo que ele vê e com aquela situação e com aquilo que a igreja estava ensinando as pessoas a fazerem com estas procissões, estas penitências todas. Então o que é que ele faz? Ele volta para Erfurt, a sua cidade, digamos assim, pior que estragado. Pois ele pensava que ir para Roma iria ser um lugar em que iria aquietar a sua alma, visto que ele vivia em angústia, em degladiação interior. Ele pensava, indo para a cidade santa, eu vou ficar mais calmo, eu vou encontrar as minhas respostas, digamos assim, e tranquilidade para a minha alma. Mas ele volta completamente desolado. As respostas para os seus anseios espirituais não foram encontrados lá em Roma. Então, ao chegar à sua cidade, então, os seus líderes espirituais, que estavam lá no monastério, conturbados pela instabilidade da alma de Lutero, enviam Lutero para estudar teologia. Assim, olha, o que este homem precisa é estudar teologia, estudar a Bíblia, se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Talvez ele possa encontrar ali a solução para a sua alma. Então Lutero vai para a cidade chamada de Wittenberg, e lá então ele cursa, recebe o seu bacharelato em teologia. Eu coloquei aqui a Universidade de Wittenberg, na qual ele estudou. Fez mestrado em teologia e acabou fazendo doutorado também em teologia, e então ele estava apto para ser professor. E ele então, de 1513 a 1517, Lutero começa a ensinar e a dar palestras, depois da sua formação académica estar pronto. E há um dos livros que ele ama e que ele mais se debruça, que é os Salmos. Tanto é que a literatura de Lutero vai se basear muito também nos Salmos. O saltério o fascina e ele fica a ensinar muito tempo também sobre os saltérios. Contudo, Lutero ainda continuava se debatendo com relação a como um pecador poderia ser justificado por Deus dos seus erros. Como é que alguém poderia justificar os seus erros diante de Deus, visto que Deus é um Deus santo, é um Deus perfeito? Como é que o homem poderia ser salvo, já que Deus é uma pessoa tão santa e nós somos pecadores e falhos? Porque ele sabia, à luz agora das Escrituras que havia estudado, que não importava quanto bem ele fizesse, ele nunca iria chegar ao nível que Deus exige de justiça, que era uma justiça perfeita, que era uma justiça sem mancha. Ele nunca ia alcançar isso. E ele ele sabia disso. Porém, foi justamente a estudar a carta de Romanos, por isso eu li este texto bíblico, justamente a ler este texto bíblico, que ele encontra a resposta que traz quietude à alma. Quando ele lê, ele se depara com o texto, pois a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Ele para e diz, espera aí, então a justiça de Deus não se revela em mim? Não é por aquilo que eu possa fazer? Até porque aquilo que eu posso fazer nunca satisfará o padrão de Deus. Não é em mim, é no Evangelho. E ele depois lê, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gente, isto aqui transforma a vida de Lutero. E é isso que ele passa a ensinar. Ele passa a ensinar que nós somos justificados, isto é, salvos somente pela fé, somente por Cristo Jesus. Não existe um modo diferente de eu ter os meus pecados perdoados, de ter justiça diante de Deus. Eu não preciso mais pagar penitências, eu não preciso mais fazer peregrinações, eu não preciso mais pagar indulgências, pois não há como pagar, mesmo fazendo todas estas coisas, estes sacrifícios todos, não tem como eu alcançar o padrão perfeito de Deus. A não ser que eu olhe para o Evangelho, para alguém que foi perfeito, Jesus Cristo, e o tenha apropriado a mim. E isso se faz pela fé. Então ele aqui começa a enxergar o quanto a igreja se tinha desviado daquilo que é central no cristianismo. A fé unicamente em Jesus Cristo. Quando ele se depara com isto, é o Evangelho, é Jesus Cristo, então por que é que a igreja está a fazer isto? Por que é que incentiva estas práticas? Por que é que os seus ensinos são assim? Então ele começa a enxergar o quanto a igreja se tinha desviado. E é justamente neste momento, então, que o Papa Leão X, numa tentativa de conseguir angriar fundos
dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, a Basílica que nós temos hoje no Vaticano, ele envia um emissário, um dos seus emissários, para a Alemanha, onde Lutero estava. John Tesla é o nome, eu coloquei aqui, este John Tesla, com a finalidade de vender indulgências, perdão dos pecados. Então as pessoas tinham que comprar para poder ter os seus pecados perdoados, e assim era uma maneira de agregar fundos para a construção da Basílica de São Pedro lá no Vaticano. Então, dependendo do dinheiro que tu davas, o Papa assinava uma bula de 5 anos. Se fosse uma quantia maior, o Papa assinava uma bula de perdão de 10 anos. E se fosse uma quantia expressiva, o Papa assinava uma bula plena, perfeita, completa de perdão eterno. Era assim que a Igreja Católica estava a agir diante dos fiéis, diante daqueles que pertenciam à Igreja Católica. Quando Lutero, já conhecedor da palavra que diz o justo viverá pela fé, vê isto acontecer na Alemanha e vê isto ainda a proliferar cada vez mais, ele entende que não pode ficar calado. Ele entende que não pode mais se omitir diante daquilo que estava a acontecer. Então Lutero escreve as famosas 95 teses de protesto contra algumas práticas da Igreja Católica Romana de então, a protestar contra isto que estava acontecendo. E ele escreve em alemão, para que o povo pudesse justamente entender. E depois de escritas, o que é que ele faz? No dia 31 de outubro, por isso o dia 31 de outubro, ele vai até a capela de Wittenberg e lá prega as chamadas 95 teses. Esta era a capela de Wittenberg, é lá que ele pregou as 95 teses. E ele faz isso, sim, para todos lerem, mas também para chamar o povo para uma discussão, para um debate, para falar sobre isto, para tentar entender de forma racional, bíblica, o porquê que isto estava errado e porquê que deveria ser de uma outra maneira aqui. Então ele chama com este intuito de discutir práticas da igreja da época, para tentar resgatar outra vez o que a igreja já não enxergava mais. Que é isto que diz a palavra do Senhor. Pois a justiça de Deus se revela não em nós, mas é no Evangelho. E o que é o Evangelho? É a obra de Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez por nós. É isto que nos traz salvação. Não é o quanto eu faço, não é o quanto eu pago em penitências, mas é o quanto me aproprio e aceito daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E isso se dá por meio da fé. Então, a pergunta é, o que é que a Reforma resgatou? Qual foi o seu legado? Quais são os fundamentos que nos marcam e fazem de nós, hoje, uma igreja fundamentada naquilo que Deus deseja e quer? Quais são os fundamentos da igreja, digamos assim, evangélica? Igreja protestante. O que é que nos marca? Há 5 solas, ou 5 somentes que foram resgatados, que ficaram registadas na história, sobre elas que eu gostaria então de falar. Nosso tempo é curto, mas eu gostaria de falar um pouco de cada uma delas. Depois eu gostaria, se possível, se estiver para todos, entregar este pequeno livreto. São as 5 solas aqui, tem de forma mais explícita, e o que é que se tratava as 5 solas? Que isto praticamente resume-se os fundamentos que foram resgatados, que se haviam perdido durante a história da igreja e que os reformadores tentaram resgatar. Então vamos lá. Primeiro, somente. O que foi resgatado pela Reforma Protestante foi o somente a Escritura. Somente a Escritura. Por causa das excessividades e desvios da igreja, havia sim um protesto teológico, um protesto doutrinário levado a cabo pelos reformadores, principalmente contra a autoridade deturpada da igreja. A igreja reivindicava para si uma autoridade que lhe era intrínseca, que era dentro dela, uma autoridade na qual fazia dizer que a igreja nasce com ela, e ao nascer com ela, ela pode ter autoridade sobre qualquer pessoa. E o que é que os reformadores vão contestar? Eles não vão negar a autoridade da igreja, até porque a igreja tem autoridade, sim, ela é real, mas eles vão dizer que essa autoridade não é intrínseca. Ela não nasce da própria igreja.
Mas a autoridade que a igreja tem, ela é derivada de alguém. Derivada de uma outra pessoa. E quem é esta pessoa? O Senhor. É derivada do Senhor, é derivada da palavra do Senhor, que é a Vox Dei, aquilo que os reformadores disseram ou chamaram como sendo que é a voz de Deus. A palavra é a voz de Deus. E a autoridade da igreja, ela vem da palavra de Deus. É esta autoridade derivada da palavra de Deus que faz com que a igreja fale e ensine com autoridade. O que faz com que a igreja tenha autoridade não é o fato da igreja possuir uma autoridade que nasce dela. Eu sou a igreja, ou há uma igreja constituída, ela tem ali autoridade. A autoridade da igreja não é intrínseca a ela. A autoridade ela é derivada de alguém. E é do próprio Deus. Então, por exemplo, quando o próprio Jesus Cristo fala nas Escrituras, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós, disse Jesus. O que é que ele estava a querer dizer com isso? Ele estava a querer dizer que quando alguém se reúne para este momento coletivo, este momento de culto a Deus, existe alguém que está a legitimar este momento. Existe alguém que está a dar autoridade a esse momento. E esse alguém não é o sujeito A, não é o sujeito B. Esse alguém é quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou lá. E ele está lá para quê? Para legitimar, para dar autoridade. Então não existe uma autoridade intrínseca da pessoa ou na igreja, mas a autoridade da igreja, ela é derivada do próprio Deus por meio da palavra. Então, quando a reforma eclodiu, podemos dizer então que houve uma redefinição da autoridade da igreja ali. Ela foi revista, ela foi trabalhada ali de novo, porque a igreja de então, a Igreja Católica Romana, se usava de uma autoridade própria. Por isso ela dizia e fazia o que quisesse. Porque ela entendia que ela tinha uma autoridade própria. Autoridade dela mesma. Daí o surgimento de complementos que a igreja fazia, que à parte da Bíblia, eram também considerados santos. Ou considerados sagrados. E é aqui que vem o protesto dos reformadores. Não! Vocês não podem basear-se numa autoridade própria, criando complementos, tradições, que não estão baseadas nas Escrituras. Porque a vossa autoridade, ela é derivada dela, das Escrituras. Ela é exclusivamente da palavra de Deus. Daí a expressão somente a Escritura. Somente a Escritura é que dá legitimidade, autoridade à igreja. Então, o que os reformadores resgataram foi a Escritura como sendo o fundamento da autoridade que legitima a igreja. A igreja, ela está, ou tem que estar fundamentada na palavra para ter autoridade. Se ela não tiver fundamentada na palavra, a igreja deixa de ter autoridade. E é isto que os reformadores vieram resgatar. E esta compreensão resgatada passa também a ter implicações com relação à autoridade da tradição, que era que a igreja legitimava para elas como um meio oficial de interpretação da Bíblia. O peso da igreja não está na tradição elaborada pela própria igreja como a interpretação oficial da revelação bíblica. O que é que isso quer dizer? Isto foi um marco também da Reforma Protestante. A igreja de Roma usava a tradição como uma forma de interpretar a Bíblia. O que faz com que a tradição se tornou superior à Bíblia. Então o que é que eles faziam? Para Roma a tradição era considerada uma outra forma de revelação. E era isto que eles ensinavam. Está nos documentos oficiais da própria teologia da Igreja Católica Romana. A tradição como uma outra fonte, uma outra forma de revelação das Sagradas Escrituras. Para eles, a Bíblia importa sim. Eles acreditam que ela é a palavra de Deus. Eles não negam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas para entender a Bíblia, tu precisas complementar isso com a autoridade da tradição. A tradição, então, portanto, é um ensinamento feito pela igreja que dá interpretação às Escrituras. Então, se tu achas que entendes a Bíblia, a ideia é esta. Tu só vais entender a Bíblia se deres ouvido ao que a igreja está a dizer sobre o que a Bíblia diz. Isto é o que a igreja passou a ensinar. Então, o que na verdade, o que a igreja fez foi chamar para si
um complemento à Bíblia Sagrada. Passam a existir duas fontes de revelação, onde uma está por cima da outra, a tradição e a Bíblia. E a tradição está por cima porque é a tradição que vai explicar a Bíblia. E o que é que os reformadores vão dizer? Não, não é isso. Eu coloquei, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não preciso de complementos exteriores, de uma tradição, para me ensinar a interpretar a Bíblia, porque a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por outras palavras, a Escritura não precisa de uma outra fonte, neste caso a tradição aqui, para interpretá-la aqui. E aqui vem a ideia defendida pela igreja que só os padres podiam interpretar a Bíblia e dar a ela o seu devido, sentido. Tanto é que isso foi oficializado no Concílio do Vaticano II, esta ideia aqui, onde a leitura da Bíblia foi proibida ao leigo, porque o leigo não pode interpretar a Bíblia. Apenas a igreja, a tradição da igreja tem autoridade para interpretar corretamente a Bíblia. E os reformadores o que é que fizeram? Confrontaram, dizendo não. As Escrituras não precisam de outros intérpretes. A Bíblia é a sua própria intérprete. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como assim? Muitos podem dizer. A ideia é que a Bíblia explica num outro lugar o que ela quer dizer naquele lugar. Ela está unida em pensamento. Ela tem uma linha, ela tem uma história, ela tem uma dinâmica, ela é uma teologia sistemática. É isso que os reformadores vão dizer aqui. O que a igreja, na verdade, fez ao ter a tradição como fonte de interpretar a Bíblia, foi o que disse um sociólogo, eu coloquei aqui no livro Cristo e Cultura. Ele disse isto, o que, na verdade, a igreja quis fazer, o que a igreja medieval fez foi tirar a capacidade do povo de atestar pela Escritura as suas práticas e ensinamentos. Ao colocar justamente esta ideia que só a igreja, que só a tradição é que vai dar a verdadeira interpretação à Bíblia, foi dizer, olha, ao povo, vocês não podem entender sozinhos, então escusam de ler, escusam de estudá-la, porque vocês não vão compreender. Foi isto que eles tentaram fazer. A implicação da reforma foi a seguinte, não é a tradição que legitima as Escrituras, mas sim a Escritura que legitima a tradição. A igreja só tem autoridade para legitimar quando ela possui conformidade bíblica. Está no próximo slide. A igreja só tem autoridade quando possui conformidade bíblica. A ideia é a seguinte, eu não tenho autoridade como pastor de dizer as coisas são assim e ponto. Eu não tenho autoridade a não ser que ela tenha conformidade bíblica. A não ser que ela esteja aqui na palavra, a não ser que esteja respaldo do próprio Deus. É da Escritura que a igreja recebe autoridade para ensinar, para redarguir, para aprender, para instruir, para direcionar e, de certa forma, até gerar tradição, mas respaldada pelas Escrituras. Então, a autoridade vem quando esta está fundamentada na Escritura. Mesmo que venha um anjo do céu ensinar uma coisa nova, se ela não condizer com o que está escrito, como disse Paulo, seja anátema, seja mentiroso, porque Deus deixou a sua palavra como fonte de revelação para sabermos o que é certo e o que é errado. Então sejamos como os bereanos, esta igreja de Bereia, que é retratada em Atos, capítulo 17. O que é que os irmãos de Bereia faziam? Tudo que alguém fosse ensinar naquela igreja, o que é que eles faziam? Eles vinham à Bíblia, ver se isso condizia, se estava certo. Vejam, Atos 17 e 11 diz assim, eu coloquei este texto bíblico. Os bereanos, isto é, aqueles que moravam em Bereia, a igreja de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O que é que eles faziam? Estão ouvindo? Ok, então deixam ver aqui se a Bíblia fala isto mesmo. Ah, fala, ok, então eu recebo. É da palavra de Deus. Ah, isto aqui não condiz, não está a bater com o que diz a Bíblia, então... Eles fizeram isso com Paulo, gente.
com Paulo. Paulo estava a ensinar. Apóstolos Jesus que estava a ensinar e eles... Ok. A Reforma Protestante trouxe de volta este pilar aqui. Somente a Escritura. É por isso que nós devemos amar as Escrituras. Nós devemos ter este desejo, porque aqui foi fundamentada a revelação do próprio Deus. É por isso que nós amamos isso. Então, somente as Escrituras, este pilar que foi resgatado da Reforma Protestante. O segundo pilar que foi resgatado e que se havia perdido ao longo do tempo foi o somente Cristo. Somente Cristo. Isto significava que Jesus Cristo é o único mediador entre os homens e nós, Deus. A ideia é a seguinte, eu coloquei no próximo slide. Somente Cristo, segundo o pilar da Reforma Protestante. Não existe outra possibilidade que sirva de mediação entre a Igreja e Deus, e isto inclui os santos, os sacerdotes e os rituais, a não ser Cristo aqui. O que é que a Igreja Romana da época estava a fazer então? Eles tinham depositado confiança em figuras religiosas, nos pais de Jesus, José e Maria, e nos santos, como sendo pessoas de fé. Como sendo pessoas de fé que no passado acumularam méritos para a Igreja. Era assim que a Igreja Romana ensinava. A ideia é então que estes santos, e esta é a grande razão da sua veneração com os santos do passado, é que eles foram tão crentes, que eles acumularam méritos. Méritos estes que estão disponíveis para quem clamar, quem pedir. Então as pessoas eram incentivadas a rogar e a pedir a estes santos, porque estes santos seriam as pessoas ideais para intermediar estes méritos a quem quisesse, porque eles tinham méritos para distribuir para com a Igreja. Então, em certo sentido, estas figuras, eles ganharam o chamado de verdade encarnada de Deus da altura. São a verdade de Deus de forma visível. O problema, e aqui está o problema, em que se instaurou nos reformadores. O problema é que isto era uma afronta ao próprio Cristo. Porque isto tirava, de certa forma, a glória de Cristo. Porque quem é a única imagem, quem é a única verdade encarnada que Deus deixou para a humanidade? O próprio Jesus. Jesus veio ser a expressão exata de Deus. Quando ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou quem vê o Pai, vê-me a mim. Trazendo esta ideia, a única verdade encarnada que Deus proporcionou à humanidade fui eu. Então, fazer de outros verdade encarnada, pessoas que têm méritos para dar a alguém ou à Igreja, acaba por ser uma afronta a isto que Cristo veio fazer. E porquê? O apóstolo Paulo escreve aos Efésios que Deus nos abençoa em quê? Efésios 1, verso 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quantas bênçãos? Com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Isto quer dizer que todas as bênçãos, que todos os méritos estão em quem? Em Cristo, em mais ninguém. Então, a quem nós devemos rogar? A quem nós devemos dar glória? A quem nós devemos adorar? A Cristo. Porque Deus abençoou-nos com todas as bênçãos, não com algumas. Se aqui dissesse com algumas bênçãos, nós diríamos, Cristo então tem algumas e outras pessoas podem ter algumas. Mas aqui diz que com todas as bênçãos espirituais nós fomos abençoados em Cristo Jesus. E os reformadores, ao olhar para este texto bíblico, confrontaram as práticas que estavam a acontecer de então. Havia uma afronta àquilo que Jesus Cristo tinha feito. E esta compreensão bíblica também está em Timóteo. 1 Timóteo 2, 5, 6 diz o seguinte, pois há um só Deus e um só mediador. Ou seja, quantos mediadores? Um só mediador. Entre quem? Deus e os homens. Ou seja, só há alguém que nos media entre nós e Deus. Quando nós queremos rogar algo para Deus, pedir a Deus, só existe um. É o que diz a Bíblia.
Só existe um só. E quem? O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate para todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então reparem que os reformadores começaram a voltar para as Escrituras, ver o que estava escrito e olhar para aquilo que estava sendo feito e ensinado e dizer, espera aí, então a Bíblia diz algo e na verdade estão a ensinar outra coisa? Isto começou então a suscitar nos seus corações o desejo de repercutir, de tentar fazer uma reforma dentro da igreja. Dizer, para aí, olha, nós estamos a desvirtuar aqui um pouco, porque a Bíblia fala desta maneira, só que nós estamos a agir de outra maneira. Então a ideia dos reformadores foi essa, tentar fazer uma reforma dentro da igreja, a partir das Escrituras, com aquilo que se estava a ser ensinado e praticado. Então daí a ideia deste pilar ser resgatado. Então, se só em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos, se só em Cristo nós temos a possibilidade de estar com Deus, se só em Cristo nós temos uma mediação com Deus, então a nossa vida de devoção deve ser para quem? Para Cristo Jesus. Então esta sigla, este pilar da reforma protestante, somente Cristo. Somente Cristo. E isso foi resgatado com a reforma protestante. Um outro ponto aqui com relação a isto, somente Cristo, foi a relação da intermediação do perdão. Lutero percebeu também que homem algum, nem mesmo o Papa, nem mesmo os santos, nem os padres poderiam intermediar a nossa relação com Deus para perdoar pecados. Esta foi uma afirmação que Lutero fez. As indulgências vindas do próprio Papa, lembra-se que o Papa Leão X estava vendendo indulgências, perdão de pecado, para as pessoas comprarem, terem perdão dos seus pecados e livrar pessoas do purgatório. E ele vai dizer, as indulgências vindas do Papa, com o propósito de vender perdão e livrar pessoas do purgatório, não remove a culpa, pois o Papa não tem jurisdição sobre o purgatório, nem mesmo os santos. Ou seja, todos são pessoas comuns e não tem como perdoar pecados. Então reparem, a reforma rompeu, por assim dizer, com o chamado sacerdotalismo. Justamente aquela ideia que o sacerdote é quem intermedia a relação com Deus. Tanto é que uma das coisas que foi caindo ao pouco na história foi a questão da chamada confissão auricular. Aquela ideia de confessarmos os nossos pecados ao Padre. Não é? Esta ideia está em desuso, até mesmo dentro da própria igreja. Então, esta ideia foi caindo porque as pessoas começaram, peraí, então, é uma pessoa como eu e é capaz de perdoar pecados? Não, só Deus é que pode perdoar pecados. E Ele deixou um intermediário para nós, para poder chegar até Deus, para podermos rogar a Ele, que foi o Senhor Jesus Cristo, como diz, há um só mediador, Jesus Cristo. Então, esta ideia da confissão auricular foi perdendo ao longo dos tempos. Não quer dizer que os líderes não possam ser guias espirituais dos fiéis, não é isso. A ideia é que os sacerdotes, os líderes, não podem perdoar pecados. E era o que estava acontecendo naquela altura. O que a reforma vai dizer então é que não existe intermediário. Qualquer intermediário colocado entre tu e Cristo, que é o único que Deus estipulou para ser nosso intermediário, macula o que Deus fez. Macula aquilo que Deus proporcionou para a história da humanidade. Ele veio ao mundo exatamente para nós não termos outros intermediários. Ele veio porque não havia na terra quem pudesse ser intermediário perfeito. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu único Filho, Jesus Cristo. Com esta ideia, eu envio Jesus Cristo porque não existe ninguém para ser intermediário entre vocês e mim. Então eu envio Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para que a partir dele vocês agora possam ter acesso a mim. Ele será o intermediário entre vocês e eu. Cristo Jesus, como diz o texto. Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro. Aqui diz apenas em 2:3, em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. E aí o texto continua dizendo a não ser Cristo Jesus.
Então, esta expressão somente Cristo veio justamente para tentar lembrar que o que está escrito na palavra de Deus estava a ser perdido. E isso precisava ser resgatado. Isso traz uma aplicação para nós, não é? O nosso cristianismo baseia-se em quê? Em quem? Eu creio em quem? Em Cristo, mas a pergunta é somente Cristo? Porque ali diz que é somente um. É somente um. Terceiro pilar que foi resgatado, somente a graça. O que é que estava a acontecer aqui? Somente a graça. O que é que estava a acontecer aqui? As pessoas estavam a ser ensinadas em 1500, a partir de 1500, estavam a ser ensinadas que a salvação só seria conquistada pelas obras que eles realizavam. Então, na verdade, éramos nós quem conquistávamos a nossa salvação. Éramos nós que teríamos que fazer por onde para tentar salvar-nos a nós mesmos. Então, aquela ideia, quanto maior for a tua penitência, quanto maior for o teu sacrifício, mais vais tu merecer ser salvo. Esta era a ideia. O que tu fizeres de mais custoso, isso vai te dar méritos para ti, para tu seres salvo. A grande pergunta dos reformadores era esta: e Cristo aonde fica nesta história? Será que o que Cristo fez na cruz do Calvário não é suficiente? É do tipo, Cristo morreu, sofreu, padeceu por todos nós. Só que isto não chega, eu tenho que fazer mais algumas coisas. E os reformadores perguntam, espera aí, então ninguém entendeu a grandiosidade do sacrifício de Jesus Cristo. Porque se nós temos que fazer alguma coisa por onde ainda para ser salvos, para podermos ter os perdão dos nossos pecados, então Cristo não é suficiente. Então tira Cristo da equação. Porque Cristo veio à toa. Porque se eu tenho que fazer mais alguma coisa, então o sacrifício de Cristo. Então os reformadores olharam para isto e disseram assim, espera aí, somente a graça que foi o resgate bíblico, e aqui eu coloquei, a nossa salvação não advém de uma mistura da obra de Cristo com as nossas obras. A ideia é que eu tenho que fazer algo mais além da graça para alcançar salvação cai por terra. A ideia de que Cristo fez 50% e eu agora tenho que fazer os outros 50% para ser salvo. Não. A salvação não é meritória, até porque não existe méritos em nós. Nós falhamos, nós pecamos. Por sermos pecadores e porque falhamos vez por outra, o que nós fazemos de bem, o mal que depois nós fazemos vai apagar, vai manchar o bem que nós fazemos. Então nós nunca iremos conseguir méritos para a nossa salvação. É por isso que Lutero, ao entender isso à luz das Escrituras, não podia se conformar com isto, por exemplo, das vendas das indulgências, porque ninguém pode ser salvo comprando alguma coisa, dando dinheiro para alguma coisa, por obras, por penitências, por indulgências. A única coisa eficaz da salvação é a graça que Ele derrama sobre o pecador. Efésios vai dizer isso. O próximo slide diz assim, Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois quê? Salvos. É pela quê? Pela graça. Não é por aquilo que eu faço. Não é por aquilo que eu tenho que fazer. Não é por aquilo que eu tenho que, e custa fazer para eu encontrar salvação. É pela graça. Sois salvos. Mediante a fé. E isto não vem de quê? De vós. Não é de nós. Não há o que eu possa fazer. Isto é claro nas Escrituras. É dom de quê? De Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Sabem por que hoje é difícil de confiarmos inteiramente e entendermos que é somente pela graça que somos salvos? Sabem por que é que é muitas vezes difícil de compreendermos isto? Porque existe dentro de nós algo que todos nós possuímos que chamamos de justiça própria. Todos nós temos isto de justiça própria. Querem ver? Quando muitas vezes somos confrontados com isto ou por aquilo, por uma situação que de fato nós não gostamos, quantas vezes a nossa reação às pessoas que nos confrontam é esta: quem és tu para me dizeres isto? Quem és tu para me chamares a atenção? O que é que nós muitas vezes fazemos ao usar esta expressão? É usarmos de uma justiça própria que nós pensamos ter. É por isso que os nossos corações, como diz Jesus Cristo e como diz a palavra, precisam ser convertidos.
Porque a justiça própria que está em nós não é perfeita. É por isso que a nossa própria justiça não nos salva. Nós precisamos de uma justiça de outra pessoa que foi perfeita. E quem foi? Jesus Cristo. É por isso que nós somos desafiados, e os reformadores foram desafiados a viver somente pela graça, a confiar naquilo que Cristo fez por eles e acreditar que isto é suficiente para dar a salvação. Porque não é algo que nós façamos para termos salvação, foi algo que Ele fez para termos salvação. E o que eu tenho que fazer é confiar neste sacrifício pela fé e viver nesta graça. É isto que os reformadores tentaram retirar. Somente a fé, quarto e penúltimo pilar. A grande verdade resgatada foi esta: a salvação do homem está numa justiça que não foi apropriada por nossas obras, mas pela fé. Existe muita diferença entre aquilo que Roma dizia, que falava de uma justiça que estava dentro de nós, essa justiça própria que habita dentro de nós, e o que a Reforma vai ensinar é que existe uma justiça fora de nós que pode ter tido como sendo nossa. É justamente aquela ideia. Isto ficou chamado em teologia de justiça infusa ou intrínseca versus uma justiça imputada. Algo que foi colocada em nós, que foi feita por outra pessoa, mas que pode ser creditada, colocada na nossa vida. Isto é o que nós nos apropriamos em Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez por nós, foi Ele que fez, não fomos nós, mas o que Ele fez por nós pode ser apropriado a nós. Esta é a ideia da justiça imputada aqui, ser colocada em nossa conta. E percebam como isto é muito diferente, existe uma diferença radical com este pensamento. Esta pergunta aqui que eu coloquei vai nos ajudar para trás. Alisson, esta pergunta vai nos ajudar a entender um pouco este somente a fé. Como é que queres ser avaliado por Deus? Pela quantidade de justiça divina que existe em ti, ou pela justiça divina que foi atribuída a ti por Jesus Cristo? Como é que tu queres ser avaliado por Deus? Será que nós podemos concorrer com Cristo? Não podemos. Então a ideia é justamente esta: ser tratado por Deus, baseado por aquilo que Cristo fez por nós, muda todo o cenário aqui. Muda todo o cenário. Faz-nos ser pessoas pecadoras, mas aos olhos de Deus sermos pessoas santificadas e santas. Apesar dos nossos erros e dos nossos pecados, nós podemos ser considerados santos aos olhos de Deus, porque existe uma justiça que não é nossa, mas uma justiça que foi feita por Jesus Cristo e que foi nos dada a nós. E isto é que se chama de justiça imputada. Foi-nos colocado o sacrifício de Jesus Cristo em nós. É por isso que, apesar das nossas falhas, o que Deus vê em nós é a justiça de Cristo. E é por isso que nós podemos ser salvos. Porque se a justiça de Cristo não estivesse sobre nós, Deus nos via como pecadores, como rebeldes, como falhos, como imperfeitos. E tudo que nós fizéssemos de bem iria ser manchado pelos nossos erros, porque nós vamos falhar. E a ideia então é que a justiça de Cristo veio para nos declarar justos diante do Senhor. E foi isso que fez Lutero despertar ao perceber que a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus. E isto é um presente que nós precisamos receber por fé. Por fé. Acreditar nisto. É pela fé em Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Romanos 1,17 diz assim, foi justamente o texto que a gente leu: visto que a justiça de Deus se revela aonde? Não em nós, no Evangelho. E o que é o Evangelho? A mensagem de Jesus Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo. E o que é que vai dizer? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por mim na obra redentora do Calvário. E por último, o quinto pilar. Então nós já vimos somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça e somente a fé. E agora, por último, o que foi resgatado foi somente a Deus glória. Estes são os 5 pilares que nos marcam, que nos definem como a Reforma Protestante. Somente a Deus glória. Este somente tem a ver com o propósito da igreja.
Na verdade, este somente aqui, somente a Deus glória, ele vai resumir todos os somente anteriores. Não o que nós falamos, né? Somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça. Este somente a Deus glória vai resumir tudo isto. Como é que resume tudo isto? Eu coloquei desta maneira. Se nós negligenciarmos um destes somentes que nós falamos, são 5, não é? São 4 que nós falamos, este é o 5º. Se nós negligenciarmos um deles, ou seja, não vivermos, não entendermos um deles, nós não conseguimos dar a Deus toda a glória. E aí eu coloquei desta maneira. Se os fiéis precisam de tradições à parte da Bíblia, ou seja, se não for só a Escritura, tiver que ser mais alguma coisa. Se José, Maria e os santos são venerados, ou seja, se não é só Cristo e Cristo precisa de outros para ajudar na sua intermediação com Deus. Se os padres são mediadores, se necessitamos fazer boas obras para sermos salvos, ou seja, se nós precisamos fazer alguma coisa, se não é só por aquilo que Jesus fez por nós, para sermos salvos e também para sermos considerados justos, então Deus não recebe toda a glória. Reparem que só vivendo somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, é que podemos dar toda a glória a Deus. Porque foi todas estas coisas que Deus trouxe para a humanidade. E Ele trouxe com um único objetivo: receber toda a glória do seu povo. É por isso que nós não podemos omitir estes aspectos aqui. Se nós queremos dar toda a glória a Deus, então nós precisamos estar atentos a isto aqui. Somente a Deus glória. E amados, todo este protesto que Lutero levantou, juntamente com os pré-reformadores, desencadeou então nisto. E Lutero foi muito confrontado por causa disso. E não apenas Lutero, mas outras pessoas que se levantaram para falar sobre estas verdades, mostrar algumas coisas, algumas práticas que estavam erradas. E eu quero terminar com um dos lemas também da Reforma Protestante, que vem sendo aplicado à Igreja pelos anos afora e que nós devemos levar em consideração e reflexão. Um dos lemas da Reforma Protestante que ficou também foi esta: a Igreja Reformada está sempre a reformar-se. A Igreja Reformada está sempre a reformar-se. Este é um dos lemas que nos marca. Este é um dos lemas que marcou em 1517 e que acompanha durante 504 anos. Hoje celebramos os 504 anos de Reforma Protestante aqui. E este estar sempre a reformar-se não é no sentido em que ela deve estar sempre a adaptar-se às mudanças, né, e às situações do mundo que vão existindo com o passar do tempo. A ideia é esta aqui. Esta ideia de estar sempre a reformar-se é esta aqui. À medida que o tempo passa, que novas coisas surgem, a Igreja necessita sempre voltar ao Evangelho. Voltar ao que diz as Escrituras. E perceber se o que está aqui escrito condiz com aquilo que está a ser praticado. É por isso que a Igreja precisa estar em constante reforma. Porque nós somos tendentes a nos desviarmos e a seguirmos tendências. E quando isso acontece, nós rapidamente saímos fora do padrão. E foi isto que a Reforma Protestante em 1517 tentou resgatar. Espera aí, há muita coisa que está sendo feita que não condiz com as Escrituras. Vamos então reformar, vamos debater, vamos conversar. Mas não foi feito. Por isso um apelo para nós aqui. Uma das frases que marca Lutero foi quando no dia em que ele foi chamado para responder diante dos cardeais, diante dos bispos, dos príncipes e do próprio imperador para se retratar, para revogar tudo aquilo que ele havia, né, resgatado, ele disse o seguinte, ele escreveu isto aqui: a menos que vocês provem para mim por meio da Escritura, ou seja, da Bíblia, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência cativa a quem? A palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer.
Que Deus me ajude. Amém. Ele foi chamado para se retratar diante dos cardeais, diante dos sacerdotes na altura, e ele disse, olha, provem-me ao menos pelas Escrituras que eu estou errado. Digam-me que isto que está sendo resgatado, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória, somente as Escrituras, provem-me que isto está errado aqui. Se vocês me aprovarem, eu me retrato. Eu digo que foi mentira tudo aquilo que eu coloquei, afixei nas 95 teses na capela do Wittenberg, na Alemanha. Se vocês não me provarem que eu estou errado pelas Escrituras, então eu não posso retratar. Foi o que ele falou. Eu prefiro estar com a consciência tranquila pela palavra de Deus do que estar-me a retratar algo que pode ferir as Escrituras. E é isto que nós devemos, ou somos chamados a fazer. A nossa vida deve estar regrada pela palavra que vem do Senhor. A palavra de Deus. Será que nós vivemos assim? Neste dia em que nós relembramos a Reforma Protestante, é isso que nós devemos relembrar a nossa alma. Será que vivemos somente Cristo? Tens deixado ser tomado unicamente pela graça? É somente pela fé que entendes que é justificado, que tu és salvo. Reparem que a palavra sola, ou seja, o termo em latim, foram colocados em latim esses termos, mas a sola quer dizer somente. Este termo somente aqui não está à toa. Nós vimos que palavras como Cristo, como a Escritura, como a graça, como a fé, como a Deus glória, é universal. Isso é uma coisa entendida por toda a gente. Agora, coloque esta somente atrás, que vai fazer a diferença. Não é Jesus e outras pessoas, é somente Jesus. Não é as Escrituras e mais outros ensinamentos, é somente as Escrituras. Não é Deus dar a glória, mas ao mesmo tempo tentar cultivar a glória em outras circunstâncias da vida. É somente a Deus glória. Então reparem como este somente faz a diferença. Coloque Cristo, Escritura, graça, fé, Deus glória, se torna universal. Agora coloco somente atrás. E foi isto que eles resgataram aqui. O grande diferencial que foi resgatado aqui foi, não é a Escritura, mas a exclusividade da Escritura. Não é a graça, mas a exclusividade da graça. Não é a fé, mas a exclusividade da fé. Não foi Cristo. Não é Cristo e mais alguém, é somente Cristo. Pois só assim podemos dar toda a glória a Deus. Porque o único que Deus enviou para a humanidade foi quem? Jesus Cristo. E porque foi o único que Deus enviou para a humanidade, é Ele que deve receber toda, não alguma, não parte, toda a glória e devoção. Amém? Que nós possamos refletir sobre isto aqui. Se não temos vivido assim, nós precisamos de uma reforma. Se não temos vivido assim, nós precisamos de uma reforma. Porque a reforma é isto. E neste sentido, reforma não é um retrocesso. No sentido de dar 2 passos para trás. Reforma neste sentido é redenção. Porque nós podemos, numa casa que precisa de obras e de ser reformada, se nós não fizermos isso, a casa vai o quê? Ficar deteriorada. Ficar muito mais complicada. Mas parar um tempo, investirmos algum tempo para ver o que está errado e ver o que pode fazer diferença, faz todo sentido. Isso se chama redenção. Redenção. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria que tu curvasses a tua cabeça. Nós possamos, mais uma vez, refletir daquilo que Deus fez para com a humanidade. De Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. E que nos deu uma salvação que não é baseada pelas nossas obras. Não se trata daquilo que eu faço. Porque
o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer muitas coisas de bem, mas aquilo que eu faço logo em seguida de mal mancha o que eu fiz de bem. É por isso que a salvação é pela graça. Não se trata do que eu faço, mas se trata do que Ele fez. Se trata do sacrifício de Cristo Jesus que nos deu a oportunidade de agora ter os nossos pecados perdoados. Isto foi um presente que Deus nos deu, que deve ser recebido por fé. Por fé. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de pagar indulgências. Nós não precisamos de fazer penitências. Nós não precisamos de fazer isto ou aquilo. Cristo já fez tudo isso ao sofrer tudo aquilo que nós deveríamos sofrer na cruz do Calvário. E Ele não merecia. Mas Ele o fez a pensar em nós. Nos fez a pensar hoje em cada um de nós. A pensar que nós não iríamos conseguir. Porque não existe pessoas perfeitas. Não existe pessoas plenas. Somos falhos. O que nós precisamos é de Cristo Jesus como o intermediário, aquele que foi perfeito. Como diz as Escrituras, Ele foi tentado em tudo nesta vida, como cada um de nós, mas sem pecado. E é isto que faz dele a exclusividade da pessoa que Ele é. E que nos dá a oportunidade de, como Ele bem disse, de ser o caminho, de ser a verdade e de ser a vida. Senhor, estamos aqui como igreja diante de Ti, Senhor. Reconhecemos as nossas fragilidades. Reconhecemos os nossos erros. Reconhecemos as nossas imperfeições. E reconhecemos que a nossa justiça própria, muitas vezes, ó Pai, ela é confrontada pelos nossos corações egoístas, pelos nossos desejos efêmeros desta vida, que de nenhuma maneira podem satisfazer o padrão perfeito diante da Tua santidade. Por isso nós Te agradecemos, porque Tu, vendo que nós não podíamos, o Senhor enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para justamente ser a redenção da nossa alma. Sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer. É por isso que o Teu sacrifício foi um ato de amor. Éramos nós que devíamos estar naquela cruz, a sofrer pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Porque somos nós que erramos e continuamos a errar. Mas sendo o Senhor perfeito, o Senhor sofreu todas as agruras da vida. Foi rejeitado para nós não sermos rejeitados por Ti. Foi caluniado para nós recebermos bênçãos do Senhor. Foi pregado numa cruz para que nós hoje pudéssemos ser livres. Morreu naquela cruz para que hoje pudéssemos ter vida. E tudo isto não é mérito nosso. Tudo isto é mérito do Senhor. E por isso nós queremos relembrar a nossa alma. Toda a glória é para Ti, Deus. Toda a glória é para Ti, Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que nós cantássemos esta música que justamente retrata esta verdade aqui. Salvos pela graça, cheios do Seu amor. Nós somos salvos pela graça. E este sacrifício ficou baseado em uma só característica: amor. Seu amor por nós nos salvou, nos perdoou e nos deu acesso novamente. Amém? Salvos pela graça, cheios do Seu amor, pelos
brilha em nosso coração. Nós temos um ainda que não sai da nossa boca. E este ainda é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou da morte, que agora vive nos céus para a glória eterna. E como diz a tua palavra, intercede por cada um de nós. É por isso que nós não devemos temer o amanhã. Perdoa-nos quando nós tememos as circunstâncias, as dificuldades e as barreiras que muitas vezes se levantam contra nós. Nós somos tão frágeis, Senhor, que muitas vezes nós nos desmontamos, nós largamos a toalha facilmente, nós nos debruçamos em desespero, nós entramos em cavernas, ó Pai, de ansiedades, quando nós te temos a Ti, Senhor. Te temos a Ti, ó Deus. O que disse estar conosco até o fim dos séculos. Obrigado por esta esperança. Obrigado, Deus, por esta esperança. Que ao sairmos por estas portas, Senhor, o novo dia raie sobre a nossa alma. E que possamos lembrar que por detrás destas nuvens existe um sol que nunca deixou de brilhar. Estas nuvens são passageiras. E muitas vezes nós nos apegamos a dizer: onde está Deus? Onde está Deus na minha vida? Onde está Deus diante desta situação? Porque muitas vezes o que nós olhamos e vemos é só nuvens que tapam a beleza do sol. Mas uma coisa é certa: as nuvens passam e o sol volta a raiar, e nos faz entender que Deus sempre esteve e estará conosco, independente da situação e do momento que vivamos. O Senhor é a esperança da nossa alma. Por isso eu posso dizer: nem tudo está perdido. Por isso eu posso dizer: nem tudo ficou sem conserto, porque há esperança. E esta esperança o próprio Deus deixou para nós. Jesus Cristo, ajuda-nos a viver ela e ajuda-nos a adorar a ela para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar por meio da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar mais um minutinho. As crianças, elas vão ter uma participação especial e eu quero então chamá-las. Elas também vão ter um momento de participação. Os meninos tiveram a aprender sobre a Reforma Protestante, foi? Então, tudo começou com um senhor chamado... Deve falar mais alto, são os pessoas. E o que é que ele decidiu fazer? Ler a Bíblia. Por que é que ele decidiu ler a Bíblia? Porque eles achavam o quê? Mais alto? Mais alto, está certo, mais alto. Anda lá, ajuda, Mateus, vá. Ele achava o quê? Achava que Alguma coisa estava errada. Porquê? Aquilo que ele não era o que os homens faziam. Então ele decidiu escrever o quê? 95 frases que depois guardou no bolso. Foi? Então, onde é que... Na porta da igreja para quê? Para as pessoas lerem e saberem. Foi? E nós podemos resumir essas 95 teses em quantas? 5 solas. Os 5 somente, que são somente. Falem para eles, não é para mim.
Somente a fé